última aula, aula de biologia para a prova da Olimpíada de Ciências nível A, do 8º e 9º ano. Primeiro de tudo, vamos definir bem o que são células. São as menores estruturas, né, que formam o corpo de todos os seres vivos, com exceção dos vírus. E a estrutura básica delas, né, é um núcleo, onde está o material genético, um citoplasma, onde ficam as organelas, e a membrana celular, que é tipo uma pelezinha que deixa ela junta e também controla as substâncias que entram e saem na célula, porque é uma membrana semipermeável. Tem dois tipos principais de células. A gente tem a célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica é a mais antiga, a primeira que surgiu. Ela é mais simples, porque o material genético dela, o DNA, o RNA, fica solto aqui dentro do citoplasma. E ela não tem todas as organelas que tem aqui na célula eucariótica. A célula eucariótica tem o DNA dela envolto por uma membrana que chama carioteca. Então, a principal diferença das duas é que a eucariótica tem carioteca e a procariótica não. Dentro das células eucarióticas, nós temos duas divisões principais, a célula animal e a célula vegetal. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal tem núcleo, com o DNA, tem um citoplasma cheio de organelas, que as mais importantes são os ribossomos, umas bolinhas aqui que servem para sintetizar proteínas, o retículo endoplasmático, que também sintetiza, está dividido entre retículo endoplasmático rugoso, que tem um monte de ribossomos, então também sintetiza proteínas, e retículo endoplasmático liso, que sintetiza outras substâncias, como hormônios. E a gente tem o complexo de Golgi, que empacota essas proteínas para mandar elas para fora da célula. Nós temos lisossomos, que são bolsinhas cheias de enzimas para digerir os nutrientes, a comidinha que entra no corpo das células, né? Temos centríolos, que são usados na divisão celular. E a gente tem a pelezinha da célula, que é a membrana plasmática. Mas a célula vegetal, além dessas estruturas, normalmente ela apresenta um vacúolo grande, que é uma reserva de alimento ou de água, para manter a célula num certo turgor. Ela tem também uma camada mais grossa por fora, que chama parede celular, que deixa a célula durinha, e aí, quando ela começa a absorver muita água, né, porque as plantas absorvem muita água pelas raízes, ela poderia estourar, que nem uma bexiga, mas a parede celular mantém ela, né, num tamanho máximo. E também tem cloroplastos para fazer a fotossíntese. Então, a principal diferença da célula vegetal e animal é a presença de cloroplastos, parede celular e vacúolo. Bom, a gente tem vários seres vivos que são formados por uma célula apenas, que são os micro-organismos. E a gente tem o vírus, que não é formado por nenhuma célula. Ele é um organismo mais simples ainda do que uma célula, porque ele não tem a capacidade de se reproduzir. Ele precisa invadir uma célula para se reproduzir. As bactérias são formadas por células procarióticas, aquela célula bem simples, a primeira que surgiu. E tem 4 tipos principais de bactérias, essas redondinhas, que são os cocos, pensa em coco mesmo. Então, tem dicoccus, streptococcus, estafilococcus, dependendo da forma como elas se aglomeram, como elas formam colônias. Eu tenho bacilos, esses que parecem uns cheetos, né? E eles podem ter um fiozinho que chama flagelo para se locomover. Eu tenho espirilo, que é meio espiral, né? Eu tenho vibrião, que parece uma vírgula. Aqui eu tenho algumas das principais doenças causadas por bactérias, né? Tuberculose, difteria, hanseníase, coqueluche, pneumonia, meningite. Mas as bactérias não são só doença, não. A gente tem bactérias muito importantes na nossa flora intestinal, que elas ajudam a gente a digerir os alimentos, né? E a gente também tem bactérias que são usadas na produção de alimentos. Outro tipo de organismo unicelular são os protozoários, né? O reino protista está dividido entre protozoários e algas unicelulares. São seres de uma célula só, mas essa célula já é mais complexa do que a da bactéria. Lembra que a bactéria tem a célula procariótica, aquela bem simplesinha? Os protozoários já têm a célula eucariótica. E eles podem se locomover de várias formas. Por exemplo, as amebas, elas têm esses prolongamentos, né, que parecem umas pernas, assim, que ela vai criando.
Tem os flagelados, que tem um fiozinho. Tem os ciliados, que tem cílios. Eles se locomovem com esses, né? Parecem uns pelinhos. O esporozoário, que é redondinho e não se locomove. E também, nesse mesmo reino protista, eu tenho algas unicelulares, né? Que elas também são células eucarióticas, mas elas fazem fotossíntese. Elas são autótrofos. Então, elas estão essa é a diferença principal delas aqui para os protozoários, que eles são heterótrofos. Eles têm que se alimentar de outros seres vivos, né, ou de outras substâncias. As principais doenças causadas pelos protozoários é a amebíase, né, da ameba, a doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário que fica dentro de um mosquito, de um inseto que é conhecido como bicho barbeiro. Ele pica o rosto e quando a pessoa coça, ele entra na corrente sanguínea, né, o vírus. Úlcera de Bauru, que é causada pelo protozoário Leishmania brasiliensis. Tricomoníase, giardíase, né, que é tipo verme, né, mas é causada por um protozoário, não por um verme mesmo. E malária, que também é causada pela picada do mosquito, né, que transfere esse vírus na picada. Aí, outro tipo de organismo unicelular são fungos. Os fungos também são células eucarióticas, né? E tem fungos formados por uma célula só, no caso, por exemplo, dos fermentos e das leveduras, o fermento de pão, por exemplo. E tem fungos que as células vão se juntando para formar, por exemplo, os cogumelos, né? As principais doenças causadas por fungos são as micoses, que podem ser na pele, na língua, na unha, ou até a candidíase, que é lá na perseguida da menina. Uma coisa agora importante para notar sobre os micro-organismos é a capacidade deles de fazer fermentação, alguns, né? O que é a fermentação? A fermentação é um tipo de respiração diferente dessa respiração que usa oxigênio. Eles conseguem respirar sem oxigênio. Durante o processo de fotossíntese das plantas, elas pegam gás carbônico do ar, a água, né, que elas puxam com as raízes, e com a energia da luz do sol, elas fazem essa transformação, né, dessas moléculas aqui em uma molécula de açúcar, glicose, e liberam uma molécula de oxigênio, gás oxigênio. Na respiração normal, dos seres vivos que respiram utilizando oxigênio, você utiliza uma molécula do açúcar e uma molécula de oxigênio, do gás oxigênio, e lá dentro dessa organela, que chama mitocôndria, vai se transformar no gás carbônico, que a gente libera, né, quando a gente expira, e numa molécula de água também, que sai na respiração. E como é que é a fermentação, então? Aqui, ó, na respiração normal, tá vendo? Ó, tá usando o oxigênio e liberando água, né? E liberando também gás carbônico. E aí, o que é produzido? É produzido calor e é produzido energia, que pode ser usada pela sua célula, né, para produzir um movimento, por exemplo. Já na fermentação, não é usado o oxigênio, ó, não tem oxigênio, também libera o gás carbônico e libera também álcool ou ácido lático, né? Pode ser a fermentação alcoólica, que libera álcool, ou a fermentação lática, que libera ácido lático. E liberando também calor e energia. Os micro-organismos que fazem a fermentação alcoólica são principalmente bactérias e leveduras. E aí eles produzem álcool mesmo, né? Que pode ser usado para produção de bebidas, por exemplo. Ou, né, o álcool que a gente usa como combustível. E os micro-organismos que fazem a fermentação lática produzem ácido lático. Esse ácido lático é usado também na produção de alimentos. Quais células fazem essa fermentação lática? Algumas bactérias e células do nosso tecido muscular. Quando a gente está fazendo um exercício muito intenso, as nossas células musculares, para suprir a necessidade de energia, elas começam a fazer fermentação quando acaba o oxigênio. E essa fermentação libera ácido lático que, quando se acumula, dá cãibra. Então, aqui alguns produtos que são produzidos pela fermentação dos micro-organismos, né? Cerveja, vinho, queijos, pães, iogurtes.
E os vírus, como eu falei, eles são um micro-organismo muito simples, não chegam a ser formados por uma célula. Eles são praticamente uma cápsula com DNA dentro. Eles só têm isso. Eles não têm as organelas da célula que servem para multiplicar esse DNA. Então, eles têm que invadir uma célula e transformar essa célula num zumbi robô que fica reproduzindo ele, seguindo os comandos dele. Ele enfia o DNA dele lá dentro da célula e obriga ela a reproduzir esse DNA dele. Aí isso pode até causar, quando já tem um monte de DNA dele, ele começa a sair, né, na forma de novos vírus. Isso pode até causar uma ruptura da célula que vai explodir. Alguns vírus conhecidos da poliomielite, o vírus que atacam bactérias, o vírus da AIDS, o vírus da gripe, e agora a gente tem aí o coronavírus também, que tem esse formato parecido aqui. Os vírus são só ruins, só causam doença? A maioria dos vírus só serve para causar doença, mas a gente pode usar os vírus também para tratar outras doenças. Por exemplo, um vírus que ataca uma bactéria, né, que está causando uma doença num ser vivo ou numa planta, por exemplo, a gente pode fazer um tratamento com o vírus para acabar com uma outra doença. Então, olha só como foi a evolução dos seres vivos. A primeira célula que surgiu era uma célula procariótica, e essa primeira célula procariótica teve em algum momento da evolução que ela formou células diferentes, e cada uma dessas células diferentes foi evoluindo para um reino diferente. Temos o reino das bactérias, né? Que é o reino procariota, e temos o reino das archaea, que é um tipo de... parece muito com as bactérias, mas elas têm algumas características diferentes que lembram também mais os seres eucarióticos. Por isso que elas estão aqui do lado dos eucarióticos na evolução. Depois surgiram as células eucarióticas, que são as células que têm o núcleo envolvido por uma carioteca, né, por uma membrana. Das células eucarióticas surgiram todos os seres vivos superiores, assim como a gente diz, né? Por exemplo, as plantas, os fungos e os animais. Então, a gente tem aqui um ancestral que é comum a todos os seres vivos que existem. E desse ancestral foram se ramificando aqui, ó. Aqui, ó, algas unicelulares, aqui eu tenho bactéria, cianobactéria, protozoários aqui desse lado. Aí aqui, ó, eucarióticos, a partir daqui eu já tenho seres vivos eucarióticos, né? Formando os fungos, as plantas e os animais. Os seres vivos pluricelulares são aqueles que têm várias células, né? Mais de uma célula. E essas células, elas podem ser todas iguaizinhas, todas executar a mesma função, que nem no caso das algas, ou essas células podem ser diferentes, e cada célula diferente tem uma função diferente. Aí as células do mesmo tipo vão se agrupando, né, e formando tecidos. No caso das plantas, por exemplo, as plantas têm tecidos também. Olha aqui, ó, uma imagem do microscópio de um corte de um caule de uma planta. Ela tem um tecido aqui que é a epiderme, como se fosse a pele, né? A casquinha. Aí por dentro é exoderme, mas aqui no meio eu tenho esse parênquima, né? Onde está o tronco dela mesmo, o caule. E mais aqui no meio eu tenho os vasos condutores de seiva. Eu tenho por fora o floema, que são vasos condutores de seiva elaborada, seiva já com açúcar, né, com comidinha para ela crescer. E mais para dentro eu tenho o xilema, que é o que conduz a seiva bruta, de baixo para cima. O xilema leva água e sais minerais e o floema volta com açúcar, né, comida mesmo. E também, a célula também tem tecidos aqui nas folhas, ó. Tem a epiderme, que é tipo a pelinha da folha, essa parte mais de dentro é o mesófilo, e tem células especializadas aqui na folha, formando uma abertura que chama estômato. Essa abertura, quando a planta precisa transpirar mais, a célula fica mais murchinha, né? Ela libera água, e aí a abertura fica maior. Aí ela consegue fazer trocas gasosas aqui de oxigênio com gás carbônico, né? E aumentar a taxa de fotossíntese.
Aí, quando ela precisa economizar água, ela não pode transpirar muito, ela fecha esses estômatos, enchendo essas duas células aqui de água e elas ficam bem juntinhas aqui no meio. Bom, a fotossíntese é o processo que a planta, então, pega a energia do sol, o gás carbônico do ar, a água e os minerais e transforma em açúcar, né? Ó, aqui, a água entrando pelas raízes, o gás carbônico do ar entrando pelas folhas, e aí, com a energia do sol, aquelas organelas que estão dentro da célula vegetal, que se chamam cloroplastos, fazem uma reação química lá que produz glicose, uma molécula de açúcar simples. E libera também moléculas de gás oxigênio. Olha como foi a evolução das plantas. Lá daquela primeira célula eucariótica que surgiram protistas, né, que são protozoários, e algas. As algas, elas são multicelulares, mas as células são todas iguaizinhas, não tem tecidos. Mas elas já são diferentes dos protozoários porque elas fazem fotossíntese, né, assim como as plantas. Aí depois das algas surgiu lá um ser vivo que tinha tecidos, tinha alguns tecidos. E aí desse ser vivo teve um ramo que deu origem às briófitas, essas plantas bem pequenininhas e mais simples que tem. As briófitas são bem pequenininhas porque elas transferem água uma para outra, uma célula por uma. Elas ainda não têm aqueles vasos condutores que eu falei, o xilema e o floema. Depois das briófitas surgiu lá uma plantinha que tinha vasos condutores. E dessa plantinha, ó, esse cladograma significa que a evolução caminha por lados diferentes, né? A hora que chegou aqui, teve algumas que deram origem às pteridófitas, que já são plantas tipo as samambaias, né, maiores, que têm vasos condutores, mas elas não têm nem semente e nem fruta. E aí um outro ramo aqui continuou e deu origem às gimnospermas. As gimnospermas são aquelas plantas que têm sementes, né? Mas ainda não formam frutos, só sementes. E depois das gimnospermas, aí continua evoluindo aqui para as angiospermas. Isso significa que a angiosperma é mais evoluída do que a briófita? Cuidado com isso, ó. Se todas existem hoje, todas evoluíram o mesmo tanto. O que muda é o caminho que cada uma seguiu, mas se estão todas adaptadas ao ambiente atual, então todas evoluíram e todas estão adaptadas, né? A questão é se está adaptado ou não. E no caso dos animais, aí tinha o protozoário lá, um primeiro ancestral protozoário, depois teve um ramo que deu origem às esponjas, né, que são aqueles organismos marinhos que são paradões, assim, eles só ficam filtrando a água. Depois surgiu os quinidários, que eles também são parados, mas eles têm aqueles tentáculos lá que tipo queimam, assim, e também tem as águas-vivas que se movem, né? Depois, teve um ramo aqui que deu origem aos plateumintos, aqueles vermes de corpo chato. Depois, nemateumintos, que são os vermes de corpo cilíndrico. Aqui, ó, moluscos, né, que são aqueles animais de corpo mole e que tem concha. Todo molusco tem concha, até o polvo. O polvo tem uma conchinha pequenininha dentro da cabeça dele. Quem já fez lula, sabe que quando você corta a lula, tem tipo um plástico transparente dentro dela. Aquilo é a concha dela. Aí, anelídeos, que são minhocas, né? São animais segmentados. Depois aqui, ó, um ramo deu origem aos artrópodos, que são animais que têm aquele exoesqueleto de quitina. Animal que você pisa e é crocante, mais ou menos isso. Aí aqui do lado temos os equinodermos, que são as estrelas do mar. E até chegar nos cordados. Os cordados são animais que têm notocorda, que eles têm tipo uma medula aqui no meio, imagina que eles têm um esqueleto, que é mais ou menos isso. Não se preocupe em decorar isso, é mais a critério de curiosidade. Como é que vai dividindo lá nos tipos dos animais? Assim que um embrião se forma, né, ele forma uma estrutura que chama gástrula, né, depois de uns dias. A gástrula, ela parece uma azeitoninha, tá vendo? Ela tem um buraquinho só. E os primeiros animais, essa gástrula, ela formava um corpinho todo maciço. Depois começou a dividir aqui, ó, umas células que estão em vermelho aqui, elas começaram a entrar e formar umas cavidades, umas bolsinhas dentro que chama celoma. E aí surgiram animais que têm aqui dentro do celoma,
né, dentro dessa cavidade, as vísceras. Então, eles não têm o corpo todo maciço, eles têm uma cavidade com vísceras. Depois de um tempo também, surgiram outros seres vivos, que tá vendo essas células aqui a mais azul escura, se dividiram e formaram o que a gente chama de canal neural. É o que vai formar o tubo neural, que depois vai formar a sua medula, o seu sistema nervoso central. E assim foram evoluindo, né? E também os primeiros seres vivos que tinham um trato digestivo, esse buraquinho aqui formava um buraquinho que era o ânus e a boca ao mesmo tempo. Entrava e saía a comida pelo mesmo lugar. Aí depois, quando surgiram seres vivos com um trato digestivo completo, esse buraquinho às vezes dava origem à boca, quando era um protostomado, tipo um quinidário, né, uma água-viva, ou o ânus, que são os deuterostomados, né, todos os vertebrados. Os vertebrados, então, ó, eles têm essa estrutura aqui, tem a boca na frente, o ânus aqui atrás, e tem a notocorda, né, o canal neural, o tubo nervoso, que é formado por esse canal neural aqui. Então, olha que legal como foi a evolução dos animais. Teve um ancestral cordado, né, que tinha esse tubo neural aí, e aí vai dar origem a todos esses seres vivos. Pensa que são os que têm esqueleto. Eu acho mais fácil lembrar assim, mas às vezes o esqueleto não é de osso, pode ser de cartilagem, como a gente vai ver. Eles deram origem aos peixes sem mandíbulas, que são a feiticeira e a lampreia. Aí aqui, ó, surgiu um monte de peixe já e anfíbio que já foi extinto. Nesse ramo aqui surgiram os peixes cartilaginosos, que são peixes que o esqueleto deles não é de osso, é de cartilagem. Por exemplo, as arraias e os tubarões. Aqui surgiram os peixes ósseos, os peixes, se você tem que arrancar espinho, né, quando você está comendo, é peixe ósseo. Aí aqui surgiram os anfíbios, que são os sapos, as pererecas, os répteis, que são as cobras, os lagartos, o jacaré. Tinha aqui os répteis primitivos, que já foram extintos, né, os dinossauros. Aqui num ramo dos répteis surgiu as aves. E aqui, ó, num ramo diferente dos dinossauros surgiram... Dos dinossauros não, desses répteis primitivos surgiram os mamíferos. Ó, aqui eu deixei um gifzinho de como que é toda a história da evolução desde o começo. É que ele começou da metade. Peraí, vamos ver de novo. Tem moléculas soltas, né, no mar primitivo, elas se juntaram, formaram uma célula, colônia de célula, dividiu em tecido porífero, quinidário, peixes, primeiros peixes, né, que surgiram, e eles foram evoluindo para anfíbios, répteis, outros tipos de répteis, pequenos mamíferos, primatas e homem. Significa que que o homem é mais evoluído que um macaco, por exemplo? Não, os dois evoluíram juntos e chegamos junto hoje. Se os dois estão adaptados hoje, tá tudo bem. Os dois estão no mesmo grau de evolução, tá? A evolução não é um caminho linear. Como vocês viram, ele pode seguir várias vertentes. E a reprodução dos seres vivos, como é que ela é feita? Ela pode ser assexuada, quando um ser vivo consegue se reproduzir sozinho e fazer outro, que geralmente vai ser um clone dele, porque se ele vai se reproduzir sozinho, só vai ter o DNA dele, o filho dele, então vai ser igualzinho. Ou pode ser sexuada, e aí o filho dele vai ser uma mistura dele, né, com outro, do macho com a fêmea, do DNA do macho com a fêmea, ou do DNA de dois hermafroditas, porque tem seres vivos que são hermafroditas. Qual que é a vantagem da reprodução sexuada? Gerar diversidade genética. Porque se todo mundo for clone, todo mundo for igual, acaba que não está todo mundo adaptado aos diferentes ambientes que vão surgindo naturalmente. Durante a história do planeta, os ambientes vão se modificando, né? Vão tendo grandes modificações ambientais. E se todos os seres vivos forem iguaizinhos, pode ser que quando tem uma mudança maior, nenhum vai conseguir se adaptar naquela mudança. Mas se são bem diferentes um do outro, os seres vivos, alguns conseguem se adaptar naquela mudança e outros não. E aí, o que acontece? Evolução, né? Os mais adaptados vão dando origem a filhotes que, né, aos poucos, aí todos vão ser iguais aos mais adaptados e assim por diante. Aí vai surgindo novas espécies. Para se reproduzir por reprodução sexuada, que tem uma mistura do DNA do macho e da fêmea,
precisa produzir gametas. Gametas são células sexuais, né? Células que servem só para unir o DNA para formar um filhote. E como é que produz gameta? As células, elas se reproduzem, né? Elas se dividem por mitose. A mitose, uma célula mãe gera duas células filha igualzinha a ela, com o mesmo DNA dela. Mas para produzir gameta, elas têm que fazer meiose. Meiose é uma célula mãe, vai primeiro fazer duas células filha igualzinha, aqui ó, no começo é igual. Não, desculpa. Uma célula mãe vai produzir duas células filha com metade do DNA. Metade do DNA foi para cada uma. E depois, cada uma dessas que tem metade do DNA se divide como se fosse uma mitose, mas não é mitose, porque ela já está com metade do DNA só. No final, uma célula que tinha o número total de DNA vai produzir 4 células com metade do DNA cada uma. E esses daí são gametas, são usados só para reprodução. Olha só, por exemplo, nessa imagem, aqui eu tenho uma bactéria que está se dividindo da seguinte forma, ó, ela duplicou o DNA dela, tá vendo? Tem um aqui e aqui duplicou. E aí ela começa a se dividir, até que ela forma duas bactérias. Essa reprodução foi assexuada, porque as duas são iguaizinhas, tá vendo? Uma bactéria formou duas e o DNA delas é igualzinho, porque ela duplicou. Já no caso de uma reprodução sexuada, pegou um espermatozoide e um óvulo, que são os gametas, e aí eles se juntam e formam o zigoto. O zigoto é a célula que se forma logo que uniu, né, os gametas. E aí essa célula vai dar origem a um novo indivíduo. Forma o zigoto que ele tem um DNA diferente, tanto do pai quanto da mãe, porque ele tem metade do DNA do pai e metade da mãe. E nos seres vivos unicelulares, será que pode ocorrer a reprodução sexuada, né, misturar DNA, já que eles têm só uma célula? Pode acontecer sim, ó. Aqui é a reprodução assexuada. Uma célula, uma bactéria vai se dividir em duas e as duas vão ser iguaizinhas. Beleza, esse se chama bipartição. Mas às vezes uma bactéria pode fazer um canudinho aqui na outra bactéria, um prolongamento, e mandar um pedacinho do DNA dela para outra bactéria antes delas se reproduzirem. Aí foi uma reprodução sexuada de bactérias. E nas plantas, pode ocorrer reprodução assexuada? Sim, quando você pega um brotinho de uma planta, e, né, um galinho e planta, é uma reprodução assexuada. Também tem aquelas técnicas de enxerto, né, que você pegar um pedaço de uma planta e colocar no caule da outra planta, ou você fazer um corte aqui no galho da planta, chama alporquia. Faz um corte no galho e coloca terra úmida, enrola assim, aí já vai começar a nascer um brotinho ali, né? Ou mergulha, por exemplo, o morango ou a banana, ela solta um caule que se você enterrar do lado, vira outra planta também. Aí aqui, se você cortar, aqui você tem uma planta e aqui você tem outra planta diferente. Então, reprodução assexuada, né, em planta. E como é a reprodução sexuada nas plantas? Vamos desde briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Na briófita tem uma fase sexuada e uma assexuada. Imagina que tem uma briófita macho e uma briófita fêmea e uma briófita macho. Aí cada uma faz aqui um gameta, né, pela meiose. E aí os gametas se juntam aqui, ó, e formam um embriãozinho. Esse embriãozinho vai crescer e vai formar essa estrutura aqui em cima. Ó. Em vez de formar um indivíduo diferente, vai formar primeiro uma estrutura aqui em cima que chama esporófito. Ela tem o DNA diferente daqui da mãe dela. E aí o esporófito vai soltar esporos que são iguaizinhos a ele, são tipo celulinhas iguais a ele, que essas celulinhas, quando elas caírem no chão, elas vão nascer, né, com o mesmo DNA dele, desse esporófito que está aqui em cima. Então, o esporófito, ele está se reproduzindo assexuadamente, porque ele está lançando esporos, que são iguais a ele, e está crescendo aqui novos indivíduos com o mesmo DNA dele. Mas aqui, essas briófitas se reproduziram sexuadamente, porque juntou os gametas para formar o esporófito que formou outros indivíduos. Na
Na pteridófita, que são as samambaias, também acontece um negócio parecido, ó. Embaixo das folhas da samambaia, você já deve ter visto, tem um monte de pontinho preto grudadinho. Aquilo lá são esporângios, são umas bolinhas cheias de esporos. Então, elas têm o quê? Elas têm um serzinho vivo, né? Cada esporo é uma célula com o mesmo DNA da mãe, igualzinho. Então, aqui é uma fase assexuada. E essa fase assexuada vai gerar um serzinho vivo que chama gametófito. Esse gametófito, que tem o mesmo DNA aqui da mãe, ele consegue produzir gameta. Então, ele pode produzir a oosfera ou o anterozoide, dependendo se é um gametófito macho ou um gametófito fêmea. E aí, esses gametas vão se juntar para formar um zigoto, que vão formar um novo esporófito. O esporófito é a planta adulta, tá? Aqui o esporófito é só esse pedacinho que parece uma florzinha, mas não é. E aqui o esporófito é a planta adulta e o gametófito é uma célulazinha, né, que nem dá para ver direito. E as gimnospermas, que são as plantas que têm semente, mas não têm fruta. Por exemplo, a araucária, que dá o pinhão. São os pinheiros, né, que tem aquelas flores que se chamam estróbilos, mas que a gente conhece como pinha, aquelas pinhas que a gente enfeita, sabe, para Natal. Então, as pinhas, os estróbilos são as flores, e tem flores femininas e flores masculinas, estróbilo masculino e estróbilo feminino. O feminino vai produzir por meiose um gameta, vai produzir por meiose primeiro um gametófito, que vai produzir o gameta, e a flor masculina, o estróbilo masculino, vai produzir por meiose um gametófito, que é o grão de pólen. E aí o grão de pólen vai entrar no gametófito, vai atingir o gameta feminino e vai dar origem àquela sementinha que é o pinhão que a gente come na festa junina. E aí o pinhão vai, né, germinar na terra e dar origem a uma nova planta. No caso das plantas com flores e frutos, que são as angiospermas, as flores podem ser masculinas e femininas ao mesmo tempo, ou seja, elas podem ser hermafroditas, ou elas podem ser, ou algumas plantas podem ter flores só masculinas ou flores só femininas, depende da espécie, né? Ou do indivíduo também. No caso de plantas que são hermafroditas, ela tem a estrutura feminina e masculina junto. A feminina é a que está no meio, né? Que chama gineceu. Ela tem embaixo o ovário, dentro do ovário está o óvulo, que é o gameta feminino, e essa parte comprida que chama estilete, a abertura do estilete é o estigma, a vagininha aqui da flor. E a parte masculina da flor são as anteras, essas coisinhas compridas aqui onde estão os grãos de pólen. E o pólen, ele tem o gameta masculino, né? O gameta masculino da flor. Sempre os grãos de pólen, as anteras, que formam o androceu, vão ser mais baixos aqui numa flor hermafrodita do que o gineceu. Porque se elas forem muito mais altas do que o gineceu, ia ficar caindo pólen o tempo todo da mesma flor nela mesma. E ela não quer ficar fecundando ela mesma, porque é vantajoso a diversidade genética, lembra? Para a evolução. Ela não quer ficar só com o DNA dela, ela quer fecundar gente diferente dela, para gerar diversidade, filhotes diferentes. Então, o gineceu costuma ser mais alto aqui do que o androceu, para evitar a autofecundação. E aí ela vai fecundar outras flores de que maneira? Pelo vento, aí o pólen leva o vento, ou a abelha, a hora que ela vai pegar o néctar, a abelha fica toda cheia de grãozinho de pólen, né? Que é, sei lá, o esperma da flor, né? E aí leva para outra flor e acaba deixando cair esses grãozinhos de pólen no gineceu de outra flor. Quando um grão de pólen cai aqui, ó, no gineceu, ele começa a crescer um fiozinho aqui para dentro, que chama tubo polínico. E aí o fiozinho que vai crescendo aqui dentro que fecunda o óvulo dentro do ovário da flor. E aí o que acontece quando um gameta masculino fecunda aqui um gameta feminino da flor? Esse ovário da flor vai se desenvolver e transformar num fruto.
Então, as flores, nas plantas que têm flores e frutos, da onde surgem os frutos? Sempre vai surgir do ovário de uma flor. Essa flor, depois de um tempo, se ela for fecundada, as pétalas vão cair todas e isso daqui vai desenvolver para formar um fruto. O fruto, não precisa pensar sempre numa maçã, numa pera, né? Você pode pensar, por exemplo, num coco, é um fruto, o abacaxi é um monte de frutinhos todos grudados um no outro, né? Que mais que é um fruto diferente? Aquela bucha de tomar banho, sabe? Aquela bucha que o pessoal planta no quintal, é um fruto seco, é aquela, né? Parece uma palha seca, mas dentro tem as sementes. Então, o que é o fruto? É onde estão as sementes. A abobrinha é um fruto, o tomate é um fruto, a berinjela é um fruto. Onde estão as sementes é o fruto. Olha algumas formas de reprodução assexuada nos animais. Tem animais que eles podem se quebrar e cada pedacinho vira outro. Por exemplo, na estrela do mar ou nesse vermezinho que chama planária. Aí chama fragmentação, de fragmento. Tem seres vivos que soltam broto, que nem a planta, você pega um brotinho e planta. Por exemplo, a esponja do mar, ela nasce um brotinho que cai e vira outra. Tem seres vivos que conseguem desenvolver filhotes mesmo sem a fecundação. Por exemplo, nas abelhas, a abelha rainha ela solta óvulos, né? Esse óvulo da abelha rainha, se ele for fecundado por um espermatozoide de um zangão, ele pode gerar ou outra abelha rainha ou uma abelha operária, a operária que trabalha lá para pegar mel. Se o óvulo não for fecundado, pode desenvolver um zangão. Agora vamos falar da reprodução sexuada nos animais, né? Eles vão formar gametas, o gameta feminino é o óvulo, o masculino é o espermatozoide vai fecundar o óvulo e formar o zigoto. O espermatozoide tem metade do DNA do pai, né? O óvulo tem metade do DNA da mãe, e o zigoto vai ter agora a quantidade total de DNA que precisa ter. A quantidade total a gente chama de 2N. E essa metade do DNA a gente chama de N, por isso tem um Nzinho aqui desenhado. A reprodução sexuada, não sei se todo mundo aí está pensando em sexo, em penetração, mas tem de dois tipos. A fecundação, né? O gameta masculino pode encontrar o gameta feminino pela fecundação interna, que aí é quando realmente precisa de um órgão para introduzir o gameta no corpo do outro. Por exemplo, aqui o galo fecundando a galinha, né? Ou a fecundação pode ser externa, que nem no caso dos peixes, dos sapos. A peixinha, a fêmea, solta lá os ovinhos, ou a sapa solta os ovinhos, e o macho solta em cima o espermatozoide dele. E aí fecunda e já vai, né, formar os ovinhos ali do lado de fora mesmo. Uma coisa sobre a reprodução, sobre a fecundação externa, é que ela sempre acontece na água. Como precisa a fêmea soltar o ovinho e o macho soltar o espermatozoide em cima, no seco o ovinho ia secar e ia estragar. Então tem que ser no molhadinho. Sempre vai ser bicho que se reproduz na água, tá? Por exemplo, aqui a sapinha, ó, soltando o ovinho dela. E olha, como eu falei, que nem sempre é do jeito que vocês imaginam, né? A reprodução sexuada. Aqui eu tenho duas minhocas, as minhocas são hermafroditas e uma está fecundando a outra. Uma está inserindo um órgão copulador. O órgão copulador é o órgão que serve para inserir o seu gameta no outro. Pode ser pênis, mas tem outros, né? O tubarão tem o que chama clasper. A cobra, como é que chama mesmo? A cobra, não, o lagarto, tem um que chama M-pênis, que é meio divididinho em dois, assim. Então, tem vários tipos. E uma minhoca fecunda a outra ao mesmo tempo, as duas vão ficar grávidas. Aqui eu tenho dois insetos copulando, né? Duas borboletas, uma de costa para a outra. E aí, quando a fecundação é interna, o filhote pode se desenvolver ou dentro da barriga da mãe, quando o ser vivo é vivíparo, e aí o filhote é nutrido pela placenta. A placenta é aquela ligação do sangue da mãe com o sangue, grosseiramente falando, o sangue da mãe com o sangue do filhote, né? Para a mãe nutrir o filhote através do sangue dela. Ou pode ser ovíparo, quando bota ovo e a nutrição que o filhote precisa para ele se desenvolver já está lá dentro do ovo, no caso na gema.
Ou ainda, o ser vivo pode ser ovovivíparo. Ovovivíparo é um ser vivo que forma ovos dentro lá da barriguinha dele, forma os ovos, e aí os filhotes se desenvolvem nos ovos que ficam dentro da barriga dele, ele não bota o ovo. E aí os filhotes saem dos ovos dentro da barriga dele, e só depois que saem, quando os filhotes já estão formados, que eles saem para fora, é redundante, mas deu para entender, né? Acontece em alguns tubarões e cobras. Curiosidade! Olha só, em 2001, um tubarão martelo fêmea deu à luz em um zoológico nos Estados Unidos sem ter tido contato com um macho. O filhote apresentava, portanto, apenas o DNA materno. Esse tipo de reprodução é conhecido como partenogênese, engravidar sozinha, né? E não havia sido observado em tubarões martelo até então. Então, eu fiz uma brincadeirinha, tem aquele filme Jurassic Park, que o velho fala que eles não vão conseguir se reproduzir, os dinossauros lá sozinhos, porque ele criou só dinossauros fêmea, né? Ele manipulou geneticamente, fez todos fêmea. Mas aí tem uma hora que de repente surgem uns ovos lá no meio da floresta. E aí o cientista fala, né? A vida encontra um meio. O que aconteceu nesse caso? É que tem algumas espécies de sapo que conseguem mudar de sexo quando falta parceiro sexual. E aí, nesse filme aí, eles misturaram o DNA do dinossauro com o DNA do sapo para criar lá os dinossauros. E aí, por isso que eles conseguiram mudar de sexo para. Então, assim, coisas que a gente não espera pode acontecer. Na ciência nada está determinado. A gente só observa e fala o que a gente observa. Agora vamos falar sobre biodiversidade. Biodiversidade é a diversidade da vida. Normalmente a gente pensa em diversidade de espécies, mas a biodiversidade não é só a diversidade de espécies que existe. Dentro da mesma espécie eu tenho diversidade por causa da genética, por causa da reprodução sexuada, né? Ou por causa das mutações mesmo que acontecem naturalmente. Mesmo sem reprodução sexuada, tem mutações que vão gerar um pouco de diversidade. Eu tenho a diversidade de espécies e eu tenho a diversidade de ecossistemas. Olha o que forma a nossa biosfera. Biosfera é a esfera da vida, né? Tem átomos que formam moléculas, as moléculas formam as organelas das células, né? As organelas todas juntas formam as células, células formam tecidos, né? E os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas dentro do corpo dos seres vivos, e aí os sistemas todos juntos formam os organismos, que são os seres vivos. Organismos da mesma espécie formam populações, populações de diferentes espécies formam comunidades, e todas as comunidades juntos num lugar formam um ecossistema, né, num mesmo ambiente. E todos os ecossistemas juntos que a gente tem aqui formam a nossa biosfera. O hábitat é o lugar que o ser vivo vive. Então, o hábitat, grosseiramente falando, é como se fosse o endereço, né? Cada ser vivo está adaptado a um hábitat, né? Ao seu hábitat. Então, tem lugares que de repente você olha e fala, nossa, não tem como existir um ser vivo aqui. Mas existe, porque tem um ser vivo adaptado àquele hábitat específico. E se você colocar num lugar que você acha que é melhor para ele, vai ser pior, porque ele já está adaptado àquele hábitat. O nicho ecológico, a gente fala grosseiramente que é a profissão. Então, o hábitat é o endereço, o nicho é a profissão. O que é o nicho? É tudo que o ser vivo faz, todas as relações que ele faz naquele lugar que ele vive. Então, o que tem a ver aqui, ó? A temperatura e a umidade que ele está adaptado, o tipo de alimento que ele come, os parasitas que tem no corpo dele, né? Os predadores, os bichos que querem comer ele, outros bichos com que ele compete, né? Outros macacos aqui no caso, onde ele gosta de se reproduzir e como. Então, olha só nesse exemplo aqui embaixo que eu peguei do estudo. Tem 3 espécies de passarinho aqui, bem aparentados, e eles 3 vivem no mesmo lugar e eles são muito parecidos. E eles gostam de ficar na mesma árvore, na mesma espécie de árvore. Alguém pensaria, eles têm o mesmo nicho, eles fazem a mesma coisa nesse lugar, né? Então, um vai acabar sumindo aí, eles estão competindo. Mas não, cada um tem um nicho, porque essa espécie gosta de ficar lá em cima, onde os brotinhos, ele come o brotinho dessa árvore mesmo. Aí esse aqui gosta de ficar aqui no meio, ele gosta de comer as folhas que tem aqui no meio. E esse aqui gosta de ficar mais embaixo, comendo mais inseto. Então, cada um está adaptado, né? Tem um nicho aqui diferente, apesar deles dividirem a mesma árvore e o mesmo ecossistema.
E também tem relações entre os seres vivos, né? Além das relações deles com o meio, tem as relações deles com eles mesmos. Dentro da mesma espécie, tem relações boas e ruins, né? As boas que a gente fala é as que fazem bem para os dois, e as ruins são as que um acaba perdendo. Nas harmônicas, tem relações, por exemplo, eles formam sociedades ou colônias, né? E aí cada um tem uma função, eles se ajudam, por exemplo, as abelhas ou as formigas. E tem relações desarmônicas, por exemplo, canibalismo, ele come da mesma espécie, né? Ou até competição, eles competem pelos mesmos recursos, porque todos querem, por exemplo, dois leões querem caçar ali a mesma presa, né? Então eles vão competir. E tem relações também entre espécies diferentes, que podem ser desarmônicas, por exemplo, a competição também, duas espécies diferentes elas podem querer fazer a mesma coisa em algum caso, e se elas tiverem o mesmo nicho, aí sim elas vão competir e uma das duas vai acabar dançando no processo de evolução, né? Ou podem ter relações harmônicas, por exemplo, mutualismo, quando duas espécies funcionam junto, elas se ajudam, protocooperação. Tem espécies de formigas que criam fungos lá dentro, né, do formigueiro. Então, elas criam o fungo, cultivam o fungo, né, mas elas comem esse fungo depois, né? Então, o fungo não existiria sem ela, mas ela come fungo depois, assim. Eles dois existem um por causa do outro. E também tem predatismo aqui nas relações desarmônicas, um comer o outro. Parasitismo, um parasitar o outro, quando tem um parasita mesmo. Parasita, não pensa só, por exemplo, um verme na sua barriga. Por exemplo, uma planta que está em cima de outra planta, pegando a água e pegando os nutrientes dela, é uma planta parasita. E nós temos toda essa diversidade de ecossistemas no planeta. Temos florestas, temos desertos, mas os desertos também têm, né, uma vida lá adaptada àquele ambiente. Temos campos, né, que tem mais gramíneas, temos vegetação mais arbustiva, temos vários tipos de vegetação diferente. Temos florestas bem densas, né, bem úmidas, e temos florestas mais secas e mais espaçadas. Isso tem muito a ver com o clima. Olha só, no caso dos ecossistemas brasileiros, os principais, né? A Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga. Olha como tem a ver com o clima. O clima brasileiro e onde estão os ecossistemas brasileiros. Você vê que o ecossistema ele acaba se desenvolvendo em função do clima, e o clima também acaba tendo a ver com o ecossistema onde ele está, né? Então aqui está a Amazônia. Aqui a gente tem o Cerrado, que é aquele, né, mais arbustivo. Aqui a gente tem a Mata Atlântica. Mais na beiradinha da Mata Atlântica aqui a gente tem manguezais, o mangue. Aqui a gente tem a Caatinga, né, que é aquela bem seca. Aqui a gente tem a Mata das Araucárias, que é um pedaço aqui da Mata Atlântica que tem bastante araucária, aquela gimnosperma lá. Aqui embaixo a gente tem os pampas, que são campos, né? É bem frio aqui embaixo. E aqui a gente tem o Pantanal, que é todo alagado. E, bom, é tudo cheio de biodiversidade. Não é porque é aberto, que o Cerrado é mais aberto, que ele tem menos biodiversidade. Todos os ecossistemas têm um monte de espécies adaptadas, mas a Mata Atlântica, né, e a Amazônia em especial são hotspots, zonas do globo que têm muita biodiversidade, né? Então são pontos de interesse assim, científico e ecológico. E vamos falar das cadeias alimentares. As cadeias alimentares são fluxos de energia, fluxos de matéria no sistema. Onde que a energia chega no sistema? A energia chega no nosso planeta pela luz do Sol. Aí a luz do Sol vai ser transformada em matéria pelas plantas, né? As plantas vão transformar a luz do Sol em açúcar, que vai fazer o corpo delas crescer. Então, elas são organismos chamados de produtores. A flora são os produtores, eles pegam a energia e começam a transformar em matéria. Aí depois a gente tem consumidores primários, que são os que comem plantas, consumidores secundários, são os que comem os consumidores primários, consumidores terciários, são os que comem os consumidores secundários, e pode ir assim por diante. E por último, quando os animais morrem, nós temos os decompositores, que são seres micro-organismos que decompõem a matéria e fazem ela voltar, né, para a Terra, e também alguns organismos saprófitos.
Olha só, a energia captada do Sol é bem grande, mas conforme essa energia vai passando de um ser vivo para o outro na cadeia alimentar, se a gente contar essa quantidade de energia no corpo deles, a gente vê que a quantidade de energia está diminuindo. Por quê? Deixa eu ver aqui. Por quê? Porque a cada transição, né, de um estágio para o outro aqui da cadeia alimentar, tem uma perda de energia, que é a energia que esse ser vivo gastou na sua vida, né, para se locomover e tal, e também para respirar e também na forma de calor. Então, a cada nova fase aqui do ciclo da cadeia alimentar tem uma perda de energia na forma de calor. Por isso que a energia maior, se a gente for contabilizar em massa, é nos produtores, depois consumidor primário, secundário, terciário, assim por diante. Por isso que tem muito menos predador de topo de cadeia. Por isso tem muito menos leão do que uma planta ou um consumidor primário, tipo um coelho, né, num mesmo ecossistema. O ciclo da água, como vocês conhecem, evapora, condensa, precipita, né? E o ciclo do carbono é como o carbono ele se mantém circulando aqui no nosso planeta. Como eu falei para vocês na outra aula de química, a matéria orgânica é formada por carbono. Todas as moléculas orgânicas, que são as moléculas que são formadas do corpo dos seres vivos, né? Elas têm carbono na sua composição. E o carbono está no gás carbônico, né? Que está na atmosfera, que a gente respira, né? E que causa também o efeito estufa em grande quantidade. Então, o gás carbônico é emitido pela respiração dos seres vivos, né? Pela emissão de fábricas, pela poluição mesmo. E organismos mortos, eles liberam gás carbônico na decomposição. E depois, esse gás carbônico, ele volta para a Terra de que forma? Pela fotossíntese da planta. Já o ciclo do nitrogênio, o nitrogênio ele está no ar, é um gás também, né, que é formado por moléculas de 2 nitrogênio grudadinho. E esse nitrogênio ele é fixado no solo por bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas são muito importantes para o crescimento das plantas, porque as plantas também precisam de nitrogênio para produzir proteínas. Quem viu a aula de química sabe que os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. As proteínas têm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E o nosso corpo todo é formado por proteínas. A gente precisa de muita proteína, né, na formação das nossas células. Então, para a planta crescer, ela precisa desse nitrogênio. Então, essas bactérias fixam o nitrogênio do ar e aí o corpo delas, né, consegue produzir as proteínas que ela precisa. E aí a gente come as plantas e consegue adquirir também proteínas, ou a gente come outro ser vivo que comeu plantas e também adquire essas proteínas, ou seja, esse nitrogênio. E o nitrogênio volta para o ar como? Quando os seres vivos estão se decompondo, na decomposição, e também acontece uma desnitrificação aqui, né? O nitrogênio que está fixado no solo também reage e vai voltando, né? Se decompondo de novo em gás e evaporando aqui. Alguns fenômenos naturais e impactos ambientais. O furacão é causado pelo aquecimento de águas oceânicas. Então, quando uma água oceânica é muito aquecida e ela começa a evaporar e condensar, isso pode dar origem a um furacão, né? Que ele puxa todo o ar aqui para cima, porque aqui forma uma zona de baixa pressão e né, causa esse movimento bem rápido. Pode causar vários desastres. Os terremotos são causados por deslizamento das placas tectônicas. As placas tectônicas, né, a crosta terrestre é meio fraturada em placas e às vezes elas deslizam, elas se movem. Quando elas se movem, pode ocorrer um tremor, que é um terremoto, que causa vários desastres também. Se esse terremoto acontecer aqui no mar, ele pode causar um maremoto, né? As ondas, né? Uma bagunça lá, e também pode causar tsunamis, que são ondas gigantes, né? E dependendo também dessa movimentação de placas tectônicas, de uma ruptura, de um afastamento de placas tectônicas,
pode ter um vazamento do magma na forma de um vulcão, né? E aí o vulcão pode entrar em erupção e também causar um desastre. Ah, e as chuvas, o excesso de chuvas pode causar deslizamento de terra e em morros. Dentro do morro, normalmente ele é pedra dura, e tem uma camadinha fina de solo, de terra por cima da pedra. Então, se a água começa a cair, muita quantidade de chuva, a água não vai conseguir entrar dentro da pedra e vai começar a se acumular toda aqui em cima da pedra, entre a pedra e a terra. Quando acumular água demais, esse solo pode começar a deslizar. No caso das enchentes, todo rio tem o leito normal e ele tem a zona de alagamento. Isso é natural. Os rios, eles têm épocas do ano que eles costumam alagar mais ou menos. E alguns municípios ignoram, e aí no crescimento desordenado das cidades, eles ignoram a zona máxima de alagamento do rio e constroem ali. Eles consideram só onde o rio costuma estar, né? E aí, isso associado ainda com a impermeabilização do solo, com recobrir o solo todo com asfalto e com cimento, provoca enchentes, porque a água não tem como entrar na terra, ela vai toda para o rio, e aí o rio enche pra caramba, inunda tudo. Ai, gente, agora corpo humano. Eu tô tentando falar rápido, mas é tanta coisa, né? O corpo humano também, ó. Nós temos os átomos formando as moléculas, aí as moléculas formam as organelas na nossa célula, as células iguais formam tecidos que formam órgãos, diferentes tecidos formam órgãos, órgãos que trabalham juntos formam sistemas e todos os sistemas formam o nosso corpo, que é o organismo. Os tecidos principais, nós temos tecido muscular, que são as células musculares, são células compridinhas, que elas têm capacidade de encolher assim, então quando várias células do meu músculo encolhem, ele puxa, né? Imagina, elas estão todas puxando assim, e ele puxa o quê? Ele tá grudadinho no meu osso por um cordãozinho que chama tendão, que ele é feito desse tecido aqui, ó, tecido conjuntivo, só que não o frouxo. Ele é feito de tecido conjuntivo. Então, eu tenho tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido nervoso, que são os neurônios, aquelas células especializadas em transmitir impulsos nervosos, impulsos do cérebro para o corpo, por exemplo, ou do corpo para o cérebro. Células sanguíneas, né, que formam o tecido sanguíneo, por exemplo, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os anticorpos, que são os glóbulos brancos, e tenho células da pele, que formam o tecido epitelial. Também tenho células cheias de gordura, que formam o tecido adiposo. Diferentes tecidos juntos, ó, eles se unem para formar um órgão. Porque o estômago, por exemplo, ele tem a pelinha dele, né? Essa pele úmida que ele tem é formada por tecido epitelial. Ele tem sangue circulando nele, então tem tecido sanguíneo. Ele tem tecido nervoso porque ele precisa das ordens que vêm do sistema nervoso para ele funcionar. E também para avisar o sistema nervoso se está acontecendo alguma coisa, por exemplo, se você está de barriga cheia ou não. Nós temos tecido conjuntivo, que é uma cola, que cola tudo. E nós temos tecido muscular, porque o estômago precisa de um músculo para ir apertando aqui, ó, e mandando essa comida que entrou aqui por cima para frente, né, para ela continuar seguindo o caminho aí do sistema digestório. E vários órgãos, nós temos vários órgãos diferentes aqui no nosso corpo, mas nem todos trabalham fazendo a mesma coisa. Por exemplo, o pulmão trabalha na respiração, o intestino trabalha na digestão. Então, eles são de sistemas diferentes. Os órgãos que trabalham juntos na digestão são órgãos do sistema digestório. Olha só todos os sistemas que nós temos no corpo. O cardiovascular, que é da circulação do sangue, né? Formado pelo coração, pelas artérias, que levam o sangue cheio de oxigênio, e pelas veias, que trazem o sangue já sem oxigênio de volta para o pulmão. Então, o coração manda o sangue para o pulmão para receber oxigênio. Aí, do pulmão, o coração manda o sangue para o corpo para levar o oxigênio para todas as células do corpo e os nutrientes. Depois, esse sangue volta pelas veias, de volta para o coração, e aí ele manda de novo para o pulmão para receber mais oxigênio. E para liberar o gás carbônico que as células foram soltando no sangue. Aqui o sistema respiratório, que são os pulmões, né?
O sistema digestório é o fígado, que produz enzimas, o estômago, onde a comida começa a ser digerida pelo ácido clorídrico. Aqui embaixo eu tenho o pâncreas, que também produz enzimas. Aí eu tenho o intestino delgado, que a gente chama de tripa, né? Que aí os nutrientes, que é a comida que já virou uma meleca, começa a ser absorvido, os nutrientes, e entrar na corrente sanguínea. E depois eu tenho o intestino grosso, que absorve agora o resto da água, e aí o que vai sobrando é só o cocô que vai sair aqui embaixo. Tem o sistema nervoso, que é formado pelo encéfalo, pela medula e pelos nervos. Eu tenho o sistema endócrino, que é formado por glândulas que produzem hormônios, sistema excretor, que é formado pelos rins e pela bexiga, que tira a sujeira, né, as toxinas, as excreções do sangue, as excretas do sangue, e mandam para a bexiga junto com água em excesso, que é eliminada aqui na forma de urina. Sistema urinário, mesma coisa. Tem o sistema esquelético, que são os ossos, muscular, são os músculos. Aqui eu tenho, deixa eu ver como é que é. O sistema imunológico, eu tenho uns órgãozinhos aqui que tem a ver com a produção de anticorpos, né, de células de defesa. E o sistema linfático, que também tem a ver com o sistema imunológico, ele circula aqui essas defesas do sangue e ele trabalha em conjunto com o sistema circulatório. Agora, a nutrição do corpo. Todo o nosso corpo é formado por proteínas, principalmente também gorduras e outras substâncias. As principais são inorgânicas, a água e minerais. E orgânico, eu tenho os carboidratos, que são o açúcar é um carboidrato também, e também as massas, né? Lipídios, que são os óleos e as gorduras, proteínas e ácidos nucleicos que formam, por exemplo, o nosso DNA. E onde que eu vou arranjar isso tudo, né, para as minhas células se desenvolverem? Nos alimentos. Os carboidratos estão presentes principalmente em grãos, arroz, tudo que é grão que você imaginar, porque a farinha é feita com um grão, né, com o trigo. Então, tudo que é grão, mas também batatas, tubérculos, mandioca. E nas frutas também tem o carboidratos, tudo que é doce, né, porque o açúcar é um carboidrato. Proteínas estão principalmente nos alimentos de origem animal, mas também tem em alguns alimentos de origem vegetal, principalmente as oleaginosas, que são as castanhas e nozes, e as leguminosas, que são os feijões. Tudo que dá em vagem chama leguminosa, não é a mesma coisa que legume. E lipídios tem aqui em tudo que for gorduroso, isso é mais fácil de saber, né? Óleo e gordura. E aí, o que é indicado? A gente comer bastante carboidrato, mas não carboidrato tipo açúcar, né? E nem farinha branca, o ideal é que seja carboidrato integral. Aí depois, bastante legume e verdura, porque os legumes e verduras e frutas, eles têm mais água e muita fibra. Então, eles não têm muita caloria, eles não têm muita energia e eles têm várias vitaminas e sais minerais. Depois, as proteínas aqui, ó, alimentos de origem animal, por exemplo, queijo, carne, leite, ovo. E por último, o que eu menos tenho que comer é gordura em excesso, tipo fritura e doce, porque é um carboidrato do mal. Os carboidratos do bem estão aqui embaixo. Para eu manter o peso, eu tenho que gastar o mesmo número de calorias que eu como. Se eu gastar mais caloria do que eu como, eu vou perder o peso. E se eu gastar menos caloria do que eu como, eu vou ganhar peso. Então, quando eu vejo lá num alimento a tabela nutricional, está falando as calorias. E eu também tenho como saber quantas calorias eu gasto durante um exercício físico, né? Sei lá, caminhando eu gasto 150 calorias por hora de caminhada. E eu tenho como saber também o meu gasto calórico se eu não fizer nada o dia inteiro. Tem uma conta, né, para fazer isso daí. Mas deve ser aí para vocês umas 2.000, entre 1.600 e 2.000 e poucas calorias por dia. Depende da altura, né, se é homem ou mulher, mas tem umas contas aí para fazer. Agora, como é que está integrado o sistema digestório, circulatório, excretor e respiratório? O sistema digestório, então, é o sistema que vai absorver os alimentos, quebrar eles em pedacinhos menores, que são os nutrientes,
e, né, deixar eles todos bem pequenininhos, quebradinhos. Isso que é a digestão. Aí esses nutrientes vão entrar no sangue, né? Vão ser mandados ali no intestino para o sangue. E o sangue vai mandar esses nutrientes para todas as células do corpo, porque todas as células do corpo precisam se alimentar e precisam respirar. O sistema respiratório é o que vai fazer as trocas gasosas, vai, né, absorver oxigênio e inspirar oxigênio e expirar gás carbônico. Não significa que você está inspirando puro oxigênio nem expirando puro gás carbônico, é uma mistura. Mas quando você inspira, você pega todo aquele oxigênio do ar que você inspirou e quando você expira, está saindo muito gás carbônico, quase nada de oxigênio. Esses gases entram no pulmão e aí eles passam para o sangue. O oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico sai do sangue e entra aqui no pulmão para sair. Então, o sangue circula os nutrientes e o oxigênio, né? E tira o gás carbônico, que é um resto, sim, das células, né? Que elas jogam fora depois da respiração e levam lá para o pulmão. E o sangue, ele vai acumulando sujeira das células, excretas, que a gente fala, né? As toxinas excretas. E essa sujeira sai do sangue pelos rins, que é tipo um filtro. E ele também tira o excesso de água do sangue e manda tudo aqui para a bexiga para sair na forma de urina. Bom, agora o sistema nervoso. O sistema nervoso é o sistema que coordena todo o corpo. Ele é dividido entre sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é o que manda em tudo, é o que coordena tudo. E o sistema nervoso periférico é só o que leva a ordem, é tipo o caminho. O central é a sala de controle e o periférico é tipo os fiozinhos que leva, né, as informações. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo. O encéfalo é o cérebro, o cerebelo, a medula e a ponte, tudo que está dentro do crânio. E pela medula, que é esse órgão que está dentro da nossa coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico é formado pelo esse monte de nervos, que são esses fiozinhos azuis. O sistema nervoso periférico, esses nervos, está dividido entre somático e autônomo. O somático é o que leva as ordens para os músculos, esqueléticos, os músculos que a gente mexe mesmo porque a gente quer. E o autônomo é o que leva as informações para os músculos dos órgãos, para os músculos lisos. Então, é aqueles que se mexem sem a gente pensar. E aqui eu tenho o sistema muscular, que é formado por mais 600 músculos, e o ósseo, que é formado por 206 ossos. Quando eu resolvo fazer uma ação, porque eu quero mesmo, eu tenho um ato voluntário. Como que ela acontece? Primeiro eu recebo um estímulo, por exemplo, eu vejo alguma coisa, eu vejo alguém chegando e resolvo ir lá apertar a mão da pessoa, cumprimentar a pessoa. Então, eu recebo um estímulo, esse estímulo vai para o meu cérebro pelos neurônios sensoriais, pelos nervos sensoriais. Aí o meu cérebro resolve o que ele quer fazer, eu vou resolver, acho que eu vou lá cumprimentar a mão dessa pessoa. E aí manda a ordem por neurônios motores até o músculo que vai executar essa ordem. Aí eu vou lá, né? Meu cérebro falou, vai lá cumprimentar a mão daquela pessoa. Aí eu me mexo e vou lá. Mas, às vezes, acontecem atos reflexos, atos que seu corpo faz sem você ordenar, que eles são normalmente para proteger seu corpo. Por exemplo, quando alguém dá uma marteladinha aqui no seu joelho, isso manda uma mensagem até a sua medula e a sua medula já manda uma mensagem para o seu músculo chutar. Não é o seu cérebro que ordena um ato reflexo, é a medula. Então, é um ato que acontece muito rápido, como reação a um estímulo, para proteger. Quando você, sabe, alguém dá uma batida assim na frente do seu olho, você pisca. É um ato reflexo. E é ordenado pela medula, não pelo cérebro. Então, você faz sem pensar. Quando alguém sofre uma lesão na coluna ou quebra a coluna, dependendo de onde for essa lesão, a pessoa pode ficar tetraplégica ou paraplégica, porque a medula, a informação sai do cérebro e passa para a medula e depois vai para os nervos. Se você já quebrar a medula aqui em cima, a informação já não vai lá do cérebro para baixo. Então, você vai ficar tetraplégico. Se você quebrar a medula mais aqui embaixo, aí a informação não vai passar daqui para baixo. Então, você vai ficar paraplégico, não vai mexer as pernas. Porém, você pode ainda fazer atos reflexos, tipo aquele chutinho quando alguém dá
quando o médico bate com o martelinho no seu joelho. Por quê? Porque o ato reflexo é coordenado pela medula. Então, quando ele bater lá no seu joelho, a mensagem vai chegar aqui na medula e ela já vai mandar uma resposta, mesmo sem a mensagem ter chegado até o cérebro. Então, uma pessoa paraplégica, mesmo sem sentir a martelada, ela dá o chutinho. Agora o nosso olho. O nosso olho, aqui fora, ele tem uma coisinha transparente que chama córnea, né? Aí ele tem essa aberturinha, que é o buraquinho preto que a gente vê, né? Esse buraquinho chama pupila. E esse buraquinho pode abrir ou fechar para aumentar a captura de luz ou diminuir a captura de luz. Aumenta no escuro, diminui no claro. Atrás da pupila, a gente tem o cristalino, que é uma lente. Uma lente mesmo que converte a luz que está entrando num ponto exato aqui atrás na retina. A retina são células especializadas em capturar essa luz que chegou e mandar aqui pelo nervo óptico para o cérebro, na forma de um sinal que o cérebro vai interpretar como uma imagem. A imagem entra aqui e do jeito que ela é convertida pela lente do cristalino, ela é formada invertida na nossa retina, mas o nosso cérebro consegue desinverter a imagem e a gente vê do lado certo. Essa imagem tem que ser formada exatamente nesse ponto, senão nós temos problemas de visão. Se o meu olho for um pouco mais comprido aqui do que ele deveria, a imagem acaba sendo formada um pouco na frente da retina. E aí eu tenho miopia. Aí eu preciso de uma lente que vai fazer a imagem ser formada lá atrás. Ela vai mudar um pouco o ângulo de direção dessa luz para a imagem ser formada lá atrás, no lugar certo. Se o meu olho for mais curtinho aqui do que deveria, aí a imagem seria formada lá para trás do olho. Então, quando ela chega aqui, ela não está do jeito certo, ela está toda embaçada. Então, eu preciso de uma lente que vai focalizar esses raios de luz aqui no ponto certo, um pouco antes. E no astigmatismo, eu tenho a córnea, tá vendo? Tortinha, ela tá meio torta. Isso pode ser genético ou pode ser porque você, por exemplo, coça muito o olho, que nem eu, que é o meu caso. Aí eu deformei a minha córnea de tanto coçar, porque eu tenho alergia do meu gato. Aí a imagem é formada meio torta, tá vendo? Ela não entra no ângulo correto. Então, eu preciso de uma lente. Aí tem que fazer um cálculo para ver onde que é a sua córnea é deformada e corrigir certinho. É o astigmatismo. Então, para miopia, eu vou usar uma lente que é divergente. Divergente é que separa mais os raios de luz, espalha. Na hipermetropia, eu vou usar uma lente convergente, que converge, que aproxima os raios de luz. Olha só. A lente convergente é a que aproxima, e a mais comum é essa biconvexa, é gordinha para os dois lados. A lente divergente é a que espalha a luz, e a mais comum é a bicôncava. Para lembrar qual que é a biconvexa, qual que é a bicôncava, pensa que côncava é cavado, côncava, cavado. E aí você vai saber que a outra é a convexa. Agora vamos falar de sistema reprodutor. Aqui eu tenho a estrutura reprodutora masculina e feminina, né? Aqui eu tenho o escroto, que é o saco escrotal, e dentro eu tenho o testículo. Dentro do testículo é onde são produzidos os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos e aí eles passam por esse canalzinho que chama epidídimo, e aí ele vai aqui por esse canalzinho, esse tubinho, que chama canal deferente. E depois ele fica armazenado numa bolsinha que chama vesícula seminal. Da vesícula seminal, ele vai sair aqui pela uretra. É o mesmo canalzinho, ó, aqui é a bexiga do moço. O bexiga, ó, também está ligado nesse mesmo canalzinho, o mesmo canal que sai o xixi. Mas quando um está funcionando, o outro não está. Ou sai xixi ou sai esperma, né? Os dois juntos não. E no caso da mulher, né? Nós temos aqui aonde sai o xixi, que é a uretra. Aqui embaixo nós temos o orifício, que é a vagina, né? A abertura vaginal, que é por onde vai sair o bebê também, é por onde acontece a relação sexual, então o xixi não é no mesmo lugar, tá, gente? E aqui em cima nós temos aquele órgão famoso que chama clitóris, que tem a ver com o prazer da mulher. Ele, numa analogia, ele é parecido com a glande do pênis, né? Numa analogia reprodutiva. E aqui a gente tem, lá dentro
da barriga da mulher, a gente tem o útero. Esse órgão serve para gerar um bebê, né? O útero, ele tem aqui do lado os ovários. Os ovários é onde são produzidos os óvulos. Então, o ovário tá para a mulher que nem o testículo tá para o homem. Aí são produzidos os óvulos e os óvulos vão entrar nesse caninho que chama trompa de falópia, trompa de falópio. E aí o óvulo vai começar a caminhar pela trompa de falópio até entrar aqui no útero e depois continua seguindo seu caminho. Se quando ele estiver aqui nesse caninho, ele for fecundado por um espermatozoide, a hora que ele chegar aqui no útero, ele vai grudar, porque ele já vai ser um zigoto, e vai grudar e vai começar a desenvolver aqui a placenta, né? E vai gerar um bebê aqui dentro. Todo mês, enquanto a mulher está ovulando, né? Quando a mulher ovula, começa um ciclo que chama ciclo menstrual. Então, aqui, ó, a mulher produz o óvulo no ovário, o homem produz o espermatozoide no testículo, eles se fecundam, né, e formam o zigoto. Olha só como é que é o ciclo menstrual. Aqui dentro do ovário vai sendo desenvolvido um óvulo, né? Ele vai crescendo, crescendo, até que ele é liberado aqui na trompa de falópio. Quando ele é liberado, essa bolsinha que eu esqueci o nome, vira um negócio que chama corpo lúteo. Então, o óvulo começa a seguir aqui o caminho e aqui fica uma bolinha que chama corpo lúteo produzindo hormônio. Esse hormônio, que é o LH, começa a ser produzido, ele começa a engrossar a camada de dentro do útero. A camada de dentro do útero chama endométrio. E fica bem grossinha. Para quê? Porque se esse óvulo que está indo aqui for fecundado por um espermatozoide, antes de chegar aqui, a hora que ele chegar no útero, vai ter essa camada fofinha, amigável, que vai segurar ele, não vai deixar ele escorregar e ir embora, e vai nutrir ele até que seja formada a placenta e o cordão umbilical. Então, é uma nutrição, né, para o embrião até ele desenvolver a placenta. E se o óvulo não for fecundado, até chegar aqui, né? Se ele for fecundado, aliás, a hora que ele gruda no endométrio, ele começa a produzir um outro hormônio que segura a gravidez, que é o hormônio FSH, que é aquele hormônio que a gente faz o teste de gravidez. Agora, se ele não for fecundado, ele não vai grudar no endométrio, ele vai embora, e aí o corpo lúteo vai definhando aos poucos, vai sumir sozinho, e aí quando ele sumir, não vai ter mais esse hormônio para engrossar a camada de dentro do útero, a camada de dentro vai começar a derreter, dissolver e sair na forma de menstruação, todo mês. Bom, e sobre sexualidade, tem essas definições, né? Identidade de gênero é como uma pessoa se enxerga, se ela se vê como mulher ou homem. Orientação sexual é se ela é heterossexual ou homossexual. E o sexo biológico é o sexo biológico mesmo, se você nasceu homem ou mulher, né? Macho ou fêmea, ali embaixo. Agora, sobre saúde, pessoal, eu acho que isso daí vai cair na prova a parte aí de coronavírus, né? De pandemia. Mas o que eu tirei aqui para falar com vocês por exemplo, o SUS é o nosso sistema de saúde pública. Os desafios, os maiores desafios do SUS hoje são a obesidade, né? A hipertensão, então obesidade porque a gente se alimenta mal, hipertensão porque a gente come coisa muito salgada e processada e também não pratica atividade física, né? Câncer, não sabemos todas as causas, né? Mas com certeza tem a ver com a nossa alimentação, com a poluição, abuso de álcool, né? E também a necessidade de mais hospitais, de mais leitos. Alguns indicadores sociais importantes aqui na área de saúde é a taxa de mortalidade anual, quantas pessoas estão morrendo, isso indica se está bom ou ruim, né, a saúde. A distribuição anual de óbitos em porcentagem, então, mês a mês, né? Por que tem meses que tem mais mortes do que em outras, e em uma região tem mais morte do que em outra? E esperança de vida ao nascer, tem um cálculo para ver qual é a esperança de vida, a expectativa de vida, né? No Brasil, nós sabemos que a nossa expectativa de vida é menor do que num país mais desenvolvido, né? Na Dinamarca, por exemplo. Aí, quando a gente tem uma epidemia, vamos lá, epidemia
Deixa eu falar a diferença de surto, epidemia e pandemia. Surto é quando aumenta os casos de uma doença de repente em algum lugar, né? Um surto repentino. Epidemia é quando começa a aumentar os casos de uma doença em vários lugares, né, ao mesmo tempo. E pandemia é quando isso é no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, né, de coronavírus, e uma forma de minimizar os efeitos negativos de uma epidemia ou de uma pandemia é a gente tentar fazer com que a doença espalhe mais devagar. Por quê? Porque se a doença espalhar muito rápido ao mesmo tempo, muitas pessoas vão ficar doentes ao mesmo tempo e logo muitas pessoas vão se curar. Então vai durar menos tempo, né, a epidemia. Mas muito mais gente vai morrer, porque vai ultrapassar a capacidade do sistema de saúde. Vamos dizer que o seu sistema de saúde tem 100 leitos, e aqui vai ficar 500 pessoas doentes e precisando de leito, então 400 vão morrer. Se eu fazer a doença espalhar mais devagar, ou seja, achatar a curva, né, da pandemia, aí todas as pessoas vão conseguir ser tratadas, bem menos gente vai morrer, porém a pandemia vai durar mais tempo. E sobre vacina, né? Qual é a importância da vacina? Numa população aqui que ninguém está imunizado, ou né, ninguém tem defesa, ninguém tem anticorpo contra aquela doença. Aí tem esses dois vermelhinhos aqui, são os dois doentes. A doença se espalha rapidão, todo mundo pega. Agora, se todos esses aqui em amarelo são pessoas que já têm anticorpo, né? Que se eles pegarem a doença, o corpo já se defende e já elimina a doença rapidão. E tem esses dois vermelhinhos aqui que são os doentes. E os azuis são os que não têm a defesa, né? Que eles podem ficar doentes também. Depois de um tempo, o que vai acontecer? A doença não vai se espalhar, porque já está todo mundo, a maioria, imunizado, e essas pessoas que estão imunizadas vão proteger as pessoas que não estão imunizadas de pegar a doença, né? Porque a doença não vai conseguir passar desse para esse para esse. Então, eu chuto que talvez caia uma questão aí de coronavírus, de vacina. Como é que funciona a vacina? A vacina você injeta no corpo da pessoa o próprio organismo que causa a doença, só que de uma forma mais atenuada, ou pedaços dele, ou ele meio morto, ou uma cópia dele que não causa doença, só uma cópia feita em laboratório, ou você injeta um soro feito com os anticorpos de alguém que já produziu a defesa natural, né, de alguém que já foi infectado pela doença, conseguiu produzir anticorpos, ou um bicho também, pode ser feito com um animal, a vacina. E aí você injeta esses anticorpos no seu corpo, porque a vacina nada mais é do que um treinamento para o seu corpo. A hora que ele ficar doente de verdade, ele já sabe como se defender. Tem gente que tem medo, porque como você está injetando, às vezes, a própria doença, existe o risco de você ficar doente. Mas, normalmente, se você ficar, vai ser muito fraco, porque a doença está atenuada, o bichinho está morto, quase morto, ou é só uns pedacinhos dele. Então, o risco de você pegar a doença de verdade é muito maior do que o risco de você ficar doente pela vacina. E aí estão testando essa vacina aqui em Oxford, né? Eles fizeram uma cópia do vírus. Não é o vírus que eles vão injetar na pessoa, é um outro feito em laboratório que é parecido, que ele vai estimular o seu sistema nervoso a se defender dele, mas ele não causa doença, ele não causa o Covid. E aí, quando você pegar o Covid de verdade, aí o seu corpo já vai saber se defender, porque ele é muito parecido. E aí seu corpo vai se defender rapidinho e você não vai ficar doente. Bom, pessoal, era isso, demorou, né, essa aula, mas acho que a parte que eu sei falar melhor é a parte de biologia, que a minha formação é ecologia. Qualquer dúvida deixa aí e eu vou tentar mandar bem mais cedo a próxima aula, que é sobre a resolução das questões, tá bom? Assim que possível eu já mando a próxima, acho que eu vou começar a fazer agora, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima.